Bom, pessoal, vamos então começar aí mais uma live de quinta-feira, né? Quinta-feira, a nossa live do Instagram. Segunda, nós fazemos a live no YouTube e quinta no Instagram. E hoje é dia de live aqui no Instagram. A live do Instagram ela é um pouco mais informal, né, do que a live do YouTube. Eu trago temas também, lógico, né, relacionado à fotografia, só que é um papo mais informal, tá? Lá no YouTube eu faço uma live já mais técnica, lá no YouTube eu consigo rodar slides, fazer um monte trazer um monte de benefícios aí, né? Tem umas ferramentas aí bem bacana que dá para usar lá, que não dá para usar aqui, tá? Então vamos aí para nossa live de hoje com um tema bem bacana aí que eu trouxe para vocês, tá? E o tema de hoje é ensaios fotográficos. Porque ensaios fotográficos é aí hoje, né, atualmente o meu nicho preferido, tá, da fotografia. Primeiro eu vou contar para vocês como eu comecei aí na fotografia e por que eu fui pro ensaio, tá? Porque assim, todo nicho da fotografia é bom, né? Quem gosta de casamento é bom, quem gosta de aniversário, eventos corporativos é bom também é um nicho legal, e quem gosta de ensaios também é um nicho bacana, né? Eu comecei nos casamentos, né? Quando eu comprei a minha primeira câmera, que eu comecei a dar os meus primeiros cliques, a minha intenção era fotografar casamento. Até hoje eu fotografo, né? Só que com menos intensidade, como foi lá no começo. E depois de um certo tempo fotografando casamento, eu comecei a sentir que o casamento era muito engessado, era um tipo de fotografia que é legal, é um trabalho bacana, tem um resultado bacana, mas é uma fotografia um tanto engessada na hora de você criar, né? Não dá tantas possibilidades quanto um ensaio. Tanto é que quando você entra em portfólios de grandes fotógrafos de casamento, você quase não vê fotografia da cerimônia, do casamento em si. No portfólio desses fotógrafos, você vê muito mais fotografias do ensaio que ele faz com o casal, né? Entre a igreja e a festa, existe um gap, né? Geralmente os fotógrafos passam em algum lugar, alguma praça, algum ponto histórico, né? E faz ali um ensaio. E a maioria das fotografias postadas são desse ensaio. Por quê? Porque aí a grande maioria das fotos na igreja, na festa e tal, são muito parecidas umas com as outras, né? E não tem aí muita liberdade de criação, né? E com o tempo eu comecei a sentir falta dessa liberdade de criação e me encontrei nos ensaios fotográficos. E acabei aí mudando o meu foco de casamentos para ensaios. E que tipo de ensaios? Eu gosto de fazer o ensaio infantil e o ensaio gestante, são os meus preferidos. Mas eu faço também aí ensaio casal, ensaio 15 anos, né, modelo, faço também bastante modelo. Mas eu confesso que o meu preferido aí é o gestante e o infantil. O casamento é ruim? Não, não é ruim, é muito bom de fazer, dá um retorno financeiro bom, bem bacana, né? Porém, ele, como eu disse, ele é engessado e ele tem umas responsabilidades muito maiores, né, do que o ensaio fotográfico. O ensaio, se der um problema, você faz de novo. O casamento, você não faz de novo, né? Se você perder uma fotografia, dá um problema no seu cartão, dá um problema no seu equipamento, no meio de um casamento, é complicado, né? Agora o ensaio, se não der para fazer alguma coisa ali na hora, você marca de novo, né? Faz outro dia e tal. Então por esse motivo eu acabei migrando aí para o ensaio fotográfico. E hoje, né, o meu maior movimento, né, o meu maior... onde eu tenho uma quantidade maior de trabalho aí realmente os ensaios fotográficos. Adoro fazer ensaio porque eu tenho a liberdade de criação, a liberdade total de criação dentro aí
do ensaio fotográfico, tá? E eu listei aqui alguns tópicos, né, onde eu vou aí discorrer sobre algumas vantagens, não é nem vantagens, tá? Eu vou falar exatamente do ensaio, né? Vou fazer algumas comparações aí com outros nichos, mas eu vou falar aí exclusivamente do ensaio e nem chega a ser vantagem, tá? São peculiaridades, são particularidades do ensaio fotográfico, tá? Então, olha só, o ensaio fotográfico, na verdade, ele é um retrato, ele se encaixa dentro do contexto de retrato, tá? O que é um retrato? O retrato fotográfico, ele é tudo que diz respeito à fotografia de pessoas, tá? Então o conceito do retrato, às vezes, ele é interpretado de uma forma errada pelas pessoas, achando que retrato é aquela foto de meio corpo, né? Aqui, pega aqui o meio corpo e tal, isso aqui é um retrato, tá? Tô paradinho aqui, foto de documento, foto do RG, isso é um retrato. E na verdade o retrato ele não se restringe a isso. Na verdade o retrato ele diz respeito aí a tudo quanto é fotografia de pessoas. Sempre que você encaixar pessoas e também animais, tá, dentro de uma fotografia, é um retrato, tá bom? A pessoa pode ser uma minimalista com a pessoa lá pequenininha na foto, é um retrato, tá? Você pode fazer uma foto de vida selvagem, né, de uma águia voando no céu, é um retrato de uma águia, tá? Tudo isso tá dentro do contexto retrato, e o retrato tá dentro do ensaio. O ensaio nada mais é do que você fazer retratos de formas criativas e diversificadas. Então o ensaio ele é exclusivamente retratos, tá bom? O ensaio fotográfico, tá? Podemos dizer aí que uma foto de um produto, vamos imaginar dessa lente, eu vou retratar essa lente, posso dizer que é um retrato? Dentro da fotografia, não. Talvez se você fizesse uma pintura ou alguma coisa dessa lente aqui, poderia até dizer, mas dentro da fotografia, a foto de objeto inanimado, ela se encaixa dentro da categoria still, tá? Still é foto de objetos inanimados, foto de produto, né? Essas fotos comerciais aí, tem grandes fotógrafos aí de still que fazem aquelas fotos maravilhosas, mas se encaixa aí dentro da categoria still. E depois tem outras categorias, né? Como paisagem, astrofotografia, né? Paisagem urbana, tudo isso não se encaixa aí na categoria retrato, tá? Então o ensaio nada mais é que uma forma criativa de se fazer retrato, tá bom? Antes de continuar aqui no nosso tema, eu quero dar alguns recados para vocês, tá? Olha só, pessoal, no dia 21, 22 e 23 de novembro vai rolar a Semana da Fotografia Criativa, tá? É um workshop de 3 aulas onde eu vou entrar mais a fundo no tema de ensaios fotográficos, tá? Eu vou mostrar para vocês como é possível ter uma fotografia incrível, né? Como você consegue atingir resultados incríveis na fotografia e dessa forma aí conseguir aí se posicionar no mercado, ser reconhecido como um fotógrafo aí de sucesso, um fotógrafo acima da média dentro do mercado. E vai ser nesse workshop, tá? O workshop é gratuito, são 3 dias, tá bom? E para participar você precisa fazer uma inscrição, tá? E o link para essa inscrição tá na minha bio, tá bom? Você clica na bio aí, no link da bio e faz a inscrição, mas faz isso depois da live, tá bom? Fazendo a inscrição lá, você já participa aí do nosso, desse workshop meu aí, tá? Fotografia criativa, vamos abordar aí esse mundo da fotografia criativa, né? Vamos entender o que é preciso para fazer aí ensaios
acima da média, ensaios lúdicos, ensaios aí que impressionam os seus clientes e até mesmo os seus concorrentes, tá? Então não percam aí esse workshop, tá bom? E outra coisa, pessoal, outro recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: domingo agora, o próximo domingo, dia 6, 4h30 da tarde, vai rolar uma live de um ensaio ao vivo, tá? Eu vou fazer um ensaio gestante domingo, já tenho autorização da nossa gestante, né? Na verdade, foi um pacote que eu fiz com ela aí, né? Uma permuta, onde eu vou fazer uma live, eu vou transmitir esse ensaio fotográfico ao vivo e vou dando dicas de ensaio, de luz, de pose, vou na hora aí comentando aí com vocês, tá? Então não percam, pessoal, domingo 4h30, tá? Vai ser muito top essa live, tá bom? Vai ser ao vivo aí, então não percam, beleza? E dito isso, vamos voltar aí ao nosso ensaio fotográfico, ao nosso tema dessa live de hoje, tá? Olha só, o retrato, como ele se trata de fotografia de pessoas, né? Então ele pode ser tanto um ensaio quanto um evento, porque tanto no ensaio quanto no evento você está fotografando pessoas, correto? Então, o evento é retrato e o ensaio também é retrato. Você está fotografando um casamento, você está fazendo retratos. Tá? Você está fotografando um aniversário, você está fazendo retratos. Você está fotografando um ensaio, você está fazendo retratos. Então o retrato se encaixa não só no ensaio, mas também eventos corporativos, aniversários, casamentos e tudo mais, tá bom? Então tudo isso está dentro do mundo retratos. E eu já expliquei para vocês que a diferença é que no ensaio você tem a maior liberdade de criação, né? Você consegue criar, trabalhar aí a sua criatividade, e nos eventos não, né? Você fica engessado ali, você tem que, de repente, ficar em uma posição, a noiva fica em outra posição, você não pode mexer muito, você não consegue alterar a posição da mesa do bolo, você não consegue fazer um parabéns com a luz acesa, então você não tem liberdade. E já no ensaio fotográfico você tem total liberdade, e é por isso que eu gosto muito de ensaio, eu prefiro muito mais ensaio, porque eu gosto de fazer do meu jeito, tá? Eu gosto de dirigir, de posicionar, de ter o controle total sobre a minha fotografia, tá? E quais os tipos de ensaio que existem? Tá? Existem vários tipos de ensaio, tá? Os ensaios que eu faço, tá? Eu faço o ensaio casal, tá? Não faço com muita frequência esse tipo de ensaio. Existe o ensaio modelo, tá? Ensaio modelo eu já faço aí com uma certa frequência, tá? Ensaio modelo, às vezes faço para agências que me pedem, né? Tem uma agência aqui que às vezes pede para mim fazer ensaio com os modelos. Eu faço ensaio 15 anos. O ensaio 15 anos se encaixa muito dentro do modelo, tá? É pouquíssima diferença. Porque a idade das modelos é essa, né? E o 15 anos ali às vezes muda uma roupa, um tema, né? Mas geralmente a menina de 15 anos, ela gosta desse mundo de modelo, né? De fashion. Então é uma oportunidade dela mostrar também que é bonita como uma modelo e tal, né? E elas gostam muito desse tipo de ensaio, tá? E depois tem aí os dois últimos, que é o gestante, né? Que eu gosto muito de fazer ensaio gestante, eu me identifico muito com esse tipo de fotografia, e que é fotografar aí a gestação, né? Fotografar aí a mulher na fase mais linda da vida dela, que é a gestação. Eu gosto muito de fazer esse tipo de foto. Eu gosto de levar assim as gestantes em lugares inusitados, cachoeiras, florestas e tal, né? E depois tem o infantil, tá? A fotografia infantil, essa é a que faz o meu coração cantar,
tá? Eu gosto mais ainda da infantil do que a da gestante. Porque o ensaio infantil, gente, a criança, ela é muito espontânea, ela é muito pura, ela não dá um sorriso forçado, ela não faz nada que ela não queira fazer. Né? A criança de 1 ano, que é a melhor idade para fotografar, é uma delícia, elas são demais de espontânea, e você consegue aí os melhores retratos, né? Na fotografia infantil. Certa vez eu estava fotografando um menino, eu acho que eu até já contei essa história por aqui, e ele estava sentado na minha frente, né, na foto do avião que vocês veem aí no meu portfólio, né, e eu estava deitado no chão, né, com o peito no chão, com o cotovelo no chão e com a câmera aqui, assim, e clicando, né. O garoto era um menino, ele levantou, ele tinha 1 ano, ele já andava. Ele levantou, né, segurando no avião assim, ele levantou e veio caminhando para o meu lado e eu clicando. Ele chegou bem pertinho de mim assim e me deu um abraço. Ah, gente, aquilo eu ganhei o dia. Eu ganhei o dia. E a mãe ainda falou assim, nossa, eu nunca vi ele fazer isso. Olha que coisa. Foi assim uma coisa, nossa, muito legal, muito emocionante ali na hora de ganhar aquele abraço espontâneo daquela criança que veio e me abraçou ali, apertando a câmera que estava no meu olho e tudo ali. Foi muito legal. Então a criança era muito espontânea e por esse motivo é aí um dos meus nichos preferidos para fotografar. E também na fotografia infantil você consegue trabalhar o lúdico, né? Fazer aquela coisa que parece sair de um sonho, né? Como essas fotografias minhas aí do avião, do barco, Floresta Encantada, né? Tudo isso dá para fazer no infantil e dá para chegar um pouco próximo disso nos gestantes. Já em outros tipos de fotografia não tem como, né? Até a edição você tem que maneirar mais quando é um evento, alguma coisa. E já no infantil você pode soltar aí a sua imaginação também na edição, né? Você faz uma captura bem feita e capricha ali também na edição, faz uma edição também bem top, né? Edilamar, boa noite, tudo bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Postem aí para mim, tá bom? Escrevam aí que eu respondo aí para vocês, tá? E continuando aqui, né, o nosso tema de hoje, já falei os ensaios, né, que eu gosto, meus ensaios preferidos, e tem 2 tipos de ensaio, né, que não são referentes às pessoas que estamos retratando, mas sim ao tipo de ensaio referente a local e luz, que são aí os ensaios externos e os ensaios estúdio, tá? Dentre esses 2, eu gosto mais do ensaio externo, tá? Porque no externo eu me sinto mais livre para a criação. Eu no ensaio estúdio me sinto muito preso. Eu já tive estúdio, já fiz algumas fotos, mas realmente me prendia demais o ensaio estúdio. Eu não tinha liberdade para me locomover, para andar para lá, para cá, para usar uma lente tele, porque eu gosto muito da linguagem que a lente teleobjetiva me proporciona. O que é a lente tele? É a lente que você tem que afastar, por exemplo, a 100 milímetros, a 105, a 135, a 85. Essas lentes é difícil, você tem que ter um baita de um galpão para você fazer estúdio com esse tipo de lente, e ainda assim não é indicado, porque no estúdio não é indicado desfocar fundo, no estúdio é indicado você ter tudo em foco, então não dá para você usar linguagem de teleobjetiva, e como eu gosto muito de teleobjetiva, de desfoque de fundo e tudo mais, eu me sentia muito preso no estúdio, então eu acabei optando aí para externo. Todos os ensaios hoje meus são externos, tá bom? Eu me sinto mais livre, eu posso me locomover e escolher melhor aí lentes, tem uma variedade maior de direção, você pode fazer espontâneo, pessoas caminhando, correndo, né? E no estúdio é meio preso.
Então eu particularmente prefiro aí o ensaio externo, tá bom? Um outro detalhe aí do ensaio fotográfico, a luz no ensaio fotográfico. Então, quem trabalha com ensaio tem alguns horários do dia que precisam ser evitados. Quando o dia está ensolarado, você precisa evitar os horários de sol a pino, porque o sol a pino ele é muito ruim para fotografia, né? Então, se você trabalha com ensaio externo e vai fotografar aí meio-dia, 1, 2 da tarde, você vai pegar, se o dia tiver sol, você vai pegar aquela luz rachando mamona no asfalto, né? Aquele sol forte. E aquele sol forte, ele causa sombra, né? Sombra dura projetada embaixo do queixo, mais ou menos assim, ó. Vamos ver se dá para... não vai dar para reproduzir porque o softbox está aceso aqui. Mas o sol bate em cima e projeta aquela sombra aqui, ou aqui nos olhos, né? Fica sombra, fica aquele efeito panda, efeito guaxinim que a gente chama, né? Parece que tem uma máscara do Zorro aqui. E também o sol forte é difícil você equilibrar a parte de luz e de sombra da imagem, né? Então você está, por exemplo, no sol e tem uma sombra no fundo, e você faz a fotometria ali na pessoa, no primeiro plano que está no sol, não vai aparecer nada lá onde está a sombra, vai aparecer escuro, vai ficar tudo preto. E se você fizer o inverso, se você leva a pessoa na sombra e tem sol no fundo, aquilo estoura, você fotometra a pessoa, o sol estoura. Então tem que tomar muito cuidado com a luz, né, do sol no ensaio externo. Se o dia está nublado, não, você pode fazer qualquer hora. Dia nublado é o melhor para ensaio, porque dia nublado a luz é suave, né? O que a nuvem faz? Ela difunde a luz do sol, ela deixa a luz do sol difusa. O sol bate nas nuvens, né? E aquela luz ela desce espalhada para a terra. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque você tem uma luz suave incidindo sobre a terra, sobre o local que você está fotografando. É como se estivesse softbox gigantesco em cima de você, jogando uma luz difusa. É maravilhoso, né? Então, tem que tomar cuidado com a luz. Ou então, se o dia está ensolarado, deixa para fotografar no final da tarde. Depois, às 4h30, 5, no verão, né, 5, 5h30, 6 horas, ainda está sol, é uma luz bonita também, né? Mas é preciso evitar aí o sol do meio-dia, tá? Sol do meio-dia, um modo de se falar aí, mas pode se entender aí das 9, 10 da manhã até umas 3, 3h30 da tarde, tá? Evita esse horário aí, porque esse horário tem uma luz difícil de controlar e com um resultado não tão bom aí na fotografia, tá? Até dá para fazer alguma coisa criativa aí, né? Quando você está fazendo, por exemplo, ensaio de modelo, até dá para fazer algo criativo com a luz do sol, mas não é muito não, tá? Se puder evitar, é melhor. Se você tiver a intenção de usar aquela luz do sol, tudo bem, mas se você não tem, então evita para não ter aí um resultado desagradável na sua fotografia, tá bom? Vamos lá. O que o fundo representa em um retrato, em um ensaio? Olha só, é preciso tomar muito cuidado com o fundo em um retrato, né? A fotografia ela é composta de 2 planos, tá? Primeiro plano, que é o assunto principal, né, da fotografia, e segundo plano, que é o que está atrás do assunto principal. E é preciso tomar muito cuidado com o fundo em um retrato, tá? Eu vejo muita gente prestando atenção apenas no primeiro plano e ignorando o que está no fundo. Não é porque você está em um parque, não é porque você levou a pessoa em um parque, que aquele fundo está harmônico com o primeiro plano. Muitas vezes tem uma cor muito forte lá atrás chamando mais a atenção do que a pessoa, tá? Muitas vezes tem gente andando lá atrás e vai sair no fundo. Às vezes tem uma lixeira lá atrás, você não viu.
e está fotografando e aquela lixeira está aparecendo nas suas fotos. Então é preciso tomar muito cuidado com o fundo de um retrato, porque ele faz parte da composição. E existem duas maneiras de você retratar o fundo. Você pode deixar ele em foco, fechando o diafragma da sua lente, né? E para isso você tem que prestar mais atenção ainda para que o fundo seja harmônico com o primeiro plano, faça parte da composição, né? Então, por exemplo, você está fazendo um ensaio, você colocou a criança sentada aqui, fazendo um retrato, e ali atrás você quer colocar a mãe e o pai sentados também ali, interagindo entre si, né? E a criança assim, você pode colocar tudo em foco e compor com aquele fundo, né? Com aquele cenário que você montou ali. E você pode isolar o fundo desfocando, né? Fazendo o desfoque. Para isso você abre o diafragma da sua lente e desfoca o fundo e isola o primeiro plano. Aí o foco vai estar todo ali no primeiro plano. O destaque da imagem vai estar toda no primeiro plano, desfocando o segundo plano. E olha só, pessoal, engana-se quem pensa que desfocar o fundo significa ignorar o que tem lá, tá? Porque não é. Mesmo o fundo desfocado precisa fazer parte de uma composição, tá? Por exemplo, uma pessoa com uma cor... tipo, ó, tô com essa blusa aqui, né? Minha pele é clara e tal, e eu tenho algo azul bem forte lá no fundo, e eu faço o desfoque daquele azul, aquele azul vai chamar muita atenção. Então é preciso tomar cuidado na cor, nos objetos que tem lá no fundo, senão vai formar um desenho estranho no desfoque. Então engana-se quem acha que o desfoque não precisa fazer parte da composição. Ah, vou botar uma lente aberta aqui, vou desfocar o fundo e tem lá, não importa. Dá para identificar até uma lixeira no desfoque. Então é preciso tomar cuidado com o desfoque. E existe aí, como eu falei, duas maneiras de se colocar aí o fundo, né? Ou você coloca ele focado ou desfocado, isolando o primeiro plano, tá bom? Olha só, já que estamos falando em foco e desfoque, em um retrato você precisa fazer o foco obrigatoriamente no olho, tá? Então quer dizer que se você está fazendo um ensaio fotográfico, o foco precisa ser no olho, tá? Sempre foco no olho, pessoal. Não faz foco no peito, não faz foco no ombro. Cuidado com o seu ponto de foco. Se você está fazendo um ensaio de dia, né, tem bastante luz, escolhe um ponto de foco periférico da sua câmera para não precisar ficar mexendo muito ela, e escolhe aquele ponto de foco que fica próximo do olho e bota ele no olho e faz o foco lá. E se tiver que reenquadrar, você vai mexer pouco na câmera, principalmente se você estiver com grande abertura, tá fotografando lá com a cinquentinha, né? Joga o ponto de foco da sua câmera nos pontos periféricos, né? E põe no olho. É uma opção deixar só no central e recompor? Mas se você tiver, por exemplo, um f1.8, você pode perder o foco quando você reenquadra. Porque você põe o foco central aqui no olho, né? E aí não vai ficar bem distribuído. Você tem que reenquadrar. E nessa de reenquadrar, quando você está com a grande abertura da lente, você reenquadra e você move um pouquinho o plano focal, o plano de foco ali, e acaba tirando o foco do olho, jogando na orelha ou jogando no nariz, acaba perdendo o foco, tá? Então, em ensaio, se for possível, joga aí por os pontos periféricos próximo ao olho, e faça sempre o foco no olho, tá? Deixa eu ver que o Ricardo mandou uma pergunta aqui. Se for um grupo de 3 pessoas, que sugestão de foco? Olho de uma pessoa ou do grupo. Cara, não tem como você focar no olho do grupo. Você vai sempre escolher um local de foco. Olha só, Ricardo, a sua pergunta ela é muito comum, é uma dúvida muito pertinente. Porque às vezes a galera que está começando, ela acha que por a câmera ter vários pontos de foco, você consegue pôr no olho de um, no olho de outro, no olho de outro. E isso não é possível.
ela tem vários pontos de foco, mas o ponto ativo que vai fazer o foco é apenas um, mesmo que você deixe no automático. Porque o plano de foco é um plano paralelo. A sua câmera está aqui. O plano de foco é paralelo. Se tiver algo na frente ou atrás, ela não foca. E essa é uma dúvida que até eu mesmo, quando comecei na fotografia, fiquei decepcionado. Não é decepcionado, eu fiquei assim, encucado com aquilo, sabe? Porque a minha câmera, ela tinha vários pontos e eu queria pôr um ponto em uma pessoa, o outro na outra pessoa, né? Se a pessoa estivesse mais atrás, eu queria que o ponto ficasse na da frente e na de trás e que as duas ficassem em foco. Mas na verdade isso não acontece. Então quando você vai fotografar um grupo, você escolhe uma pessoa, geralmente eu escolho a pessoa que está mais no meio, né? E faço o foco naquela pessoa, né? Por exemplo, 3 pessoas, tem uma no meio, eu boto o foco no meio, né? Eu peço para as pessoas ficarem alinhadas. Eu nunca deixo uma pessoa mais para frente ou mais para trás. Eu sempre ajeito o meu retrato, tá? Tem lá um grupo de 10 pessoas na foto. Eu peço para as pessoas alinharem, porque sempre a galera da ponta vem para frente. Fica um arco assim, ó. Nunca que eles formam um arco. É tendência. Quem está na ponta da foto dá um passo para frente, né? Dá a impressão que eles querem estar tudo vendo o rosto do outro ali, né? E aí eu vou lá e desfaço o arco, falo, ó, fica alinhado, dá um passinho para trás aqui. A hora que eu vejo que está tudo alinhado, eu vou lá e faço o retrato. E outra coisa, não faça na abertura máxima da lente, eu sempre fecho, tá? Retrato é de 5.6 no mínimo, que eu faço aí quando tá uma galera junta aí, porque eu sei que vai perder o foco, tá? Então o ponto de foco você coloca ele em um lugar só. Mesmo que tenha mais pessoas na foto, você não vai conseguir colocar, porque não existe mais de um plano de foco, tá bom? Deu para entender mais ou menos aí como que é? Ou ficou alguma dúvida? Dando sequência, se você tiver mais dúvida, escreve aí que eu respondo, tá? Se você não entendeu, eu tento explicar de uma outra forma aqui, tá bom? Vamos lá. Além do foco nos olhos, em um retrato, você deve também prestar atenção na altura que você está fotografando. Então, os olhos, ele é a parte mais importante de um retrato, tá? Você sempre olha primeiro nos olhos da pessoa, tá? E como ele é a parte mais importante, é ele que deve estar sempre alinhado com a câmera. Então fotografe sempre na altura dos olhos. Se você está fotografando criança, deita no chão, senta no chão, entendeu? Se você está fotografando adulto, fotografa de pé, mas sempre mantenha a lente sua na altura do olho do seu retratado, tá bom? Porque essa é a regra de um retrato perfeito. Se você está fotografando criança e fica, por exemplo, a criança está sentada e você ajoelha, mas você ainda ficou numa diferença grande, você vai olhar de cima para baixo e você vai diminuir o tamanho da criança. A criança já é pequena por si só e você ainda reduz, você minimiza ela, né? Você olha de cima. E isso no retrato diz muito, tá? Então, tá fotografando criança, abaixa. Tá fotografando adulto, levanta. Se você tentar fotografar, por exemplo, você fotografa de baixo aqui, ó. O que você evidencia? Buraco do nariz, queixo, papada, né? Então, a regra de retrato é sempre fotografar na altura dos olhos. Existem exceções? Existem, claro que existem exceções. Dependendo do contexto da imagem, você vai ficar acima ou vai ficar abaixo. Dependendo do contexto, da intenção, da mensagem que você quer passar com aquela fotografia, você pode sim alterar a sua posição, tá? Mas a regra geral é fotografar aí retrato sempre na altura dos olhos, tá bom? E olha só, gente, para finalizar aí essas
essas dicas aí de retrato, né, que eu passo para vocês aí, é o seguinte: tomem muito cuidado com fotografia minimalista nos ensaios fotográficos. O que é uma fotografia minimalista? A fotografia minimalista é aquela onde o retratado ele fica pequenininho na foto. Existe muita foto premiada, existe muita foto linda, maravilhosa, minimalista. Mas quem admira essas fotos, quem julga em um concurso, são outros fotógrafos. E outros fotógrafos. E o fotógrafo, na verdade, ele tem uma visão diferente. Nós temos uma visão diferente do retrato e da fotografia. Eu gosto de uma fotografia minimalista, mas não minha. Eu não faço fotografia minimalista, porque o cliente não gosta. O cliente não vê nada numa fotografia minimalista. O cliente quer ver o rosto dele. Ele quer ver a expressão. Ele quer ver a expressão do filho. Ele não quer ver uma foto dele pequenininho lá no fundo, porque ninguém nem sabe se é ele. Talvez nem dê para identificar. Então, na hora de fazer um ensaio fotográfico, cuidado com o minimalismo. Você pode fazer? Pode, mas não faça tudo, porque o cliente com certeza não vai gostar do resultado. Então é muito importante tomar cuidado com foto minimalista. E eu falo isso, pessoal, porque eu já testei, eu já fiz. Quando eu fazia muito casamento, eu teve uma época que eu fazia bastante foto minimalista. E eu comecei a observar que as fotos minimalistas, os clientes nunca escolhiam para ir para o álbum. Nunca ia uma foto minimalista para o álbum. Eles preferiam escolher uma foto assim, a noiva abraçando a prima dela que não via há muito tempo, aquele retrato comum ali, do que aquela foto minimalista maravilhosa que os fotógrafos ficavam babando. Porque para o cliente não faz diferença, não tem significado a foto minimalista como tem para nós fotógrafos. Então é preciso tomar cuidado aí com a fotografia minimalista, tá? O que chamamos aí de retrato minimalista. É muito legal fazer minimalismo com olho de peixe, né? Tem uma lente chamada olho de peixe que deixa a fotografia bem redonda, né? Cara, é muito lindo fazer minimalismo com olho de peixe. Só que é uma fotografia que não faz, com o cliente não faz tanto sucesso. O cliente acha a fotografia distorcida e acha aquela distância, né, do retrato, aquela distância da pessoa, né, ele não vê muita... não é nem vantagem a palavra, ele não vê muito significado, né? Porque, como eu disse, às vezes o interlocutor, às vezes a pessoa que está observando nem consegue identificar quem está lá. Então é preciso tomar aí cuidado com o minimalismo. Eu particularmente, teve uma época, né, a época dos casamentos, eu até gostava de um minimalismo. Hoje não, hoje eu sou o cara da lente tele, e lente tele não dá para fazer minimalismo, né? Porque a lente tele, por exemplo, estou fazendo um ensaio com uma 135, eu já estou afastado pra caramba do cliente para fazer um meio corpo, um corpo inteiro. Agora imagina se eu vou pegar um minimalismo, aí eu tenho que ir 1 quilômetro para trás, né? Não dá. Então, como a minha linguagem hoje é mais teleobjetiva, então eu não sou o cara do minimalismo, tá bom? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida aí para perguntar? Vou dar uma rolada aqui na tela, tá? Pessoal, não esqueçam, tá? Dia 21, 22 e 23 de novembro, workshop Fotografia Criativa. Pessoal, eu vou revelar alguns segredos lá para vocês, que vão ser exclusivos aí do workshop, tá? Nós vamos falar a respeito da fotografia lúdica, daquela fotografia incrível, né? Que quando você mostra para o cliente, você consegue arrancar suspiros. Quando você entrega um trabalho para uma mãe de uma criança que você fotografou, a reação dela é muito gratificante. Nós vamos falar desse tipo de fotografia, tá? Fotografia que faz
sucesso de verdade, tá? E o workshop é gratuito, são 3 dias seguidos, tá? E você precisa clicar no link da bio e fazer a sua inscrição. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando essa live por aqui. Tenham todos uma boa noite e fui!